Amigo empresário, amiga empresária, seja bem-vindo de novo aqui à rede social do CDT Company, nosso escritório de contabilidade para você que confia numa contabilidade bem feita, que te dê segurança. Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto que aqui nos nossos telefones, nossos atendentes, nossos assessores, nossos contadores, muitas vezes essa dúvida surge. E eles falaram, Marcelo, grava lá que é importante o empresário saber isso. Nós vamos falar sobre quando e como fazer corretamente a distribuição de lucro para sócios. Olha que tem muita informação importante logo depois da vinheta. Fique conosco. Tudo bem, meu amigo, minha amiga, empresário, empresária? Hoje a gente vem falar aqui de um tema que é recorrente nas dúvidas do empresariado de todas as regiões, viu? A gente tem clientes aqui na CDT Company que não são só do Paraná, onde nós estamos com a nossa sede aqui em Londrina. É um escritório de mais de 12 anos de mercado. Então hoje nós estamos atendendo a mais de 13 estados no Brasil, mais de 39 cidades diferentes. Então em todos esses lugares tem empresários que possuem essa dúvida. Falam, Marcelo, como eu distribuo o lucro? Quais são os cuidados que eu tenho que ter na distribuição de lucro? Bom, primeiro, a gente precisa entender que a distribuição de lucro é diferente de um prolabore. O prolabore é o salário do empresário. Aliás, no prolabore também existe uma dúvida. Eu sou obrigado a ter prolabore? A nossa indicação no nosso escritório é que você, que é o sócio administrador, tenha sim o seu prolabore. Mesmo que você queira que ele seja pequeno. Recolhimento de prolabore sobre um salário mínimo, né? Tem a sua previdência social, tem os seus recolhimentos, etc. Mas você tendo esse prolabore, é porque você está trabalhando dentro da empresa, você está administrando ela. E o sócio que é apenas sócio, que não está vinculado às atividades econômicas da empresa? Bom, esse sócio não precisa necessariamente, apesar da legislação ter alguma névoa sobre esse assunto, mas a convenção é que não precisa necessariamente ter prolabore. Bom, mas o prolabore, então, é o salário, aquele valor mensal recorrente que vai ser pago ao empresário. Fora o prolabore, o empresário tem direito de receber a distribuição de lucro. A distribuição de lucro é outra forma de remunerar o sócio. O sócio colocou o capital dele dentro da empresa. Quando você abriu a empresa, você integralizou o seu capital. Seus sócios fizeram a mesma coisa. Vamos imaginar que nós tenhamos uma empresa com sócio 1 e sócio 2. O sócio 1 tenha 70% das cotas. Quando vocês foram abrir a empresa, ele entrou com 70% do capital. E o sócio 2 entrou com 30% do capital. Quando nós fomos estabelecer essa remuneração, que é chamada de distribuição de lucro, ela vai ter que obedecer à proporcionalidade? Pronto, aí já vem a primeira dúvida. Aí já, bom, então eu vou sempre receber 30, porque eu coloquei 30, meu sócio vai receber 170? Pelo Código Civil e algumas outras legislações, sim. Mas hoje entende-se que um acordo de sócio, por escrito, bem feito, bem redigido, pode permitir que haja uma distribuição de sócio não equânime, quer dizer, não igual, que é aquilo que está determinado pelas cotas que os sócios possuem. Então, eu tenho 70%, até fiz um exemplo aqui no nosso quadro, eu tenho 70%, deu 100 mil de lucro para distribuir, 70% eu teria direito a 70 mil desse valor. O meu sócio, sócio 2, teria 30%, seria 30 mil daqueles 100 mil que é o valor que eu vou distribuir. Eu abro mão em detrimento do sócio num valor de 20 mil, para que a gente possa receber igualmente 50 mil reais. O meu direito como cotista era 70% das cotas, era 70 mil. Eu estou abrindo mão e pegando 50 e colocando 20% ou 20 mil na distribuição de lucro do meu sócio. Com o acordo de sócio bem redigido, isso é possível. Contudo, existe um risco. Já aconteceram casos relatados de alguns estados que interpretam essa operação aqui de você não fazer a sua retirada total, fazer parte dessa retirada e beneficiar o seu sócio como doação. E se o Estado interpretar isso, ele pode cobrar o ITCMD. Veja bem que perigo, que risco que corre. Só estou levantando uma situação. Cuidado. Bom, algumas outras situações eu preciso lhe dizer. Primeiro, que a empresa, para fazer essa distribuição de lucro, não pode ter dívidas tributárias. Você tem que estar adimplente, ter pago todos os seus tributos de forma rigorosa. Segundo, se você for distribuir no contrato social, quando você abrir a sua empresa, aqui no nosso escritório a gente toma esse cuidado e orienta, o ideal é que você coloque dentro de uma cláusula qual será
a frequência da retirada da distribuição de lucro. Tem alguns escritórios e tem alguns empresários que escolhem distribuir lucro mensalmente. Eu não aconselho. Eu aconselho que você feche, principalmente quem é lucro presumido, lucro real, num mínimo de trimestre. Então, trimestralmente fazer a distribuição de lucro. E você que é empresa do Simples Nacional, faça semestralmente. Feche o primeiro semestre, apure o seu resultado, distribua no primeiro semestre. No final do ano, distribua novamente. É um conselho. Quando você faz distribuições de lucros mensais, você está talvez tirando um dinheiro que no próximo mês, daqui 2 meses, vai fazer falta no caixa. Quando você já tem um trimestre, um semestre fechado, você tem mais ou menos a tendência do ano, você tem mais ou menos o histórico daquilo. Então você fica mais tranquilo em fazer a sua retirada e distribuição de lucro. Mas a regra diz que é anualmente. Só vai deixar de ser anualmente se você colocar no contrato social que o período da distribuição a frequência, da distribuição do lucro é trimestral, semestral ou, se você quiser, mensal, que eu não indico. Evite também que seja mensal e que seja mesmo os valores. Imagina, todo mês, 12 mil, 12 mil, 12 mil, o ano inteiro você fazendo distribuição de lucro de 12 mil reais. A Receita pode interpretar isso como prolabore, falar, isso é um falso prolabore. Ele está tirando valores iguais só porque a distribuição de lucro é isenta no Brasil, isenta de IR, isenta de INSS, então ele está fazendo um prolabore falso, pode dar problema. E o INSS pode vir atrás de você e falar, eu vou recolher INSS sobre esse valor aqui, porque é um prolabore falso. Então, tome cuidado. Você que é lucro real, mais um cuidado, hein? Estou entregando um monte de pérola aqui hoje. Você que é lucro real, faz a distribuição de lucro dos sócios, entenda que você vai distribuir, que isso vai reduzir o seu resultado, porém não pode ser aproveitado na base de cálculo do imposto de renda. Ele não é dedutível na base de cálculo. Quer dizer, você vai distribuir o lucro, mas ele vai fazer parte da base de cálculo que vai cobrar o seu imposto trimestralmente, se você for lucro real trimestral. Então, lucro real, a distribuição de lucro não é dedutível. Se você for uma SA, o mínimo de lucro que você tem que distribuir é 25%. Está na Lei Geral das Sociedades Anônimas, 25%. Então, veja bem, muitas regras. Uma outra coisa que eu faço, você é lucro presumido, vai distribuir lucro, você tem que obedecer àquela regra da presunção. Porque o governo já disse que você, como lucro presumido, a presunção do seu lucro é 32%, ou na venda de mercadoria, revenda de mercadoria, 8%. Então, você não pode ter R$1 milhão de lucro e distribuir mais do que R$320 mil se você for do lucro presumido. Muito cuidado. Ficou com dúvida ainda? Consulte a nossa equipe, CDT Company, está aqui à sua disposição. Especialistas, contadores muito experientes, gabaritados. Eu, Marcelo Gora, PhD em contabilidade, estou aqui para te atender também. Entre em contato conosco, acompanhe nossos vídeos, curta e compartilhe, ok? Muito obrigado.